Levítico 25, verso 8, diz assim: Também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º. E apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Esse ano 50º será para vós jubileu. Não semeareis, nem sabereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque é jubileu, santo será para vós, diretamente do campo comereis o seu produto. Mais um texto, 3 versículos em Êxodo, capítulo 2, e verso 23 ao 25. Êxodo 2, 23 ao 25. E o texto diz assim: E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, repita, clamaram. E seu grito subiu a Deus por causa da servidão, e Deus ouviu seus gemidos, e Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Podem se assentar, glorificando a Ele. Aleluias. Meus amados irmãos, o texto que lemos em Levítico, ele fala de um período após a escravidão, né? O povo estava escravo no Egito, e vai falar de um período ao qual Deus havia retirado este povo de lá. Mas nós precisamos entender que, antes de chegar aqui, houve um contexto, houve uma história, houve motivos e muitas coisas aconteceram. Quando José ainda era governador do Egito, naquele tempo, os irmãos sabem muito bem, houve uma crise muito grande, a fome afetou a terra toda, e muitas pessoas foram até o Egito para buscar recursos para poder sobreviver. Entre elas, descendentes de Abraão, Isaque, de Jacó, né, os irmãos e parentes de José. Todos eles foram até o Egito. E naquele tempo, o faraó da época era um homem, vamos dizer, de certa forma bom, um homem que viu as qualidades que José tinha, que foi através inclusive do seu sonho, em que Deus operou milagres e salvou toda a nação. Mas o que eu acho interessante é que o tempo passa, as coisas mudam. Aquele rei, logo após a morte de José e todas aquelas descendências ali, o faraó da época também morre, e então assume o novo faraó. Mas este faraó, diferente do primeiro, era um homem cruel, um homem ao qual olhou para a nação hebreia e começou a levá-los para um lado de mais escravidade ainda. Estavam sendo escravizados de forma cruéis, e você conhece muito bem a história. E eles perceberam que Israel, o povo hebreu, continuava crescendo cada vez mais. Para que eles não assumissem um ponto de domínio sobre o Egito, visto que eles estavam crescendo, o faraó começou a derramar sobre eles um jugo muito mais cruel, muito mais pesado, colocando a eles cargas horárias mais grandes, obrigando eles a construírem, fazerem tijolos de barro misturado com palha, mas não dando recurso para eles. Por quê? Para que eles chegassem a um ponto de estar tão afadigados, tão cansados, tão oprimidos, que eles jamais iriam querer, de forma alguma, se levantar contra o império da época. E aqui eu acho interessante, porque é justamente isso que o nosso inimigo faz. Ele coloca em primeiro lugar a fadiga, o cansaço. Muitas vezes não é físico, muito mais cansado é estar emocionalmente, as emoções, né? E aí você começa a entrar numa crise consigo próprio. E eu acho interessante que nós precisamos olhar para isto, porque
foi exatamente aqui um ponto em que Deus começou a olhar para Israel a partir daquela palavra que eu pedi para vocês repetirem, o clamor. Visto que esta nação estava oprimida, cansada, olhando para suas famílias, talvez os seus sonhos sendo sufocados. Já parou para pensar? Você sonha muito com os teus filhos se formando, quem é pai, ver a tua casa prosperar, porém eles não tinham nenhum tipo de benefício, não tinham direito a férias, não tinham direito a 13º, eles não tinham direito a nada. Era uma opressão muito pesada sobre eles, o fardo era muito grande. E assim estava vivendo aquele povo, mas mesmo assim eles cresciam, mesmo assim eles multiplicavam-se, o número aumentava. Então Faraó outra vez entra em ação, agora declarando, decretando, abrindo o decreto de que todos os bebês, homens, deveriam ser lançados no Nilo. Todos os bebês. Aí você para pensar agora, já não basta o sofrimento financeiro, a crise que estamos vivendo financeiramente, o peso do cansaço, a fadiga, saber que não podemos ter perspectiva nenhuma, porque somos oprimidos. Agora vamos viver um luto de ver nossas criancinhas morrerem, nossos homens, porque é a partir deles que a descendência continuaria, o nome da família continuaria a crescer e aparecer. E é diante dessa situação que eu quero que você pare para pensar um pouco. Foi neste contexto, após estar vivendo, mesmo diante de toda a aflição que estavam, o povo se levanta para clamar. Após eles ouvirem a notícia de que o faraó morre, este faraó, o povo clama. Você lê o texto. Eles então se dobraram diante do Senhor e lembraram-se. E vale ressaltar que eles estavam ali por um período de 430 anos como escravos. É muito tempo. Homens e mulheres, crianças, idosos, que nasceram como escravos, não tinham mentalidade de livres. Eles não conheceram, não sabiam como é ser livres. Mas eles lembraram-se do Deus dos seus pais. Tem momentos que nós precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus. Muitos de nós, infelizmente, assumimos uma posição de desistência, de covardes. Quando olhamos para o cenário em que estamos vivendo, ao invés de tomar um posicionamento diante daquela crise, abaixamos ainda mais a cabeça. Mas o Senhor está levando eles a um patamar. Deus começa a traçar o seu plano novamente. Nunca parou, apenas deu um tempo. O tempo do silêncio. O faraó morre. O povo se dobra diante de Deus e num clamor, a Bíblia diz, como nós lemos, que Ele ouve as suas súplicas. Aleluias. O que está precisando para mim e para você é ir em um nível mais alto de intimidade na oração, para que Ele possa realmente tomar as rédeas na mão e controlar a tua situação. Eles clamaram, e nesse tempo nasce um homem. Aleluias. Deus levanta um homem chamado Moisés, vai ir até o Egito. Ele é o Redentor, ele é a figura, eu vou dizer aqui, a figura de Jesus Cristo, ao qual liberta o povo do Egito. Não quero parafrasear esta parte, eu não quero parar aqui, eu quero apenas continuar para que você entenda. Ele liberta o povo, sai do Egito. Antes, aquele povo que estava sob o domínio de Faraó, sob um domínio pesado, um fardo pesado, um jugo muito alto sobre eles, dominados pelo faraó, agora saem em direção ao deserto, porém, sob os domínios do Criador. Antes dominados num palácio pelo faraó, agora num deserto, sob o controle de Deus, do Criador. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você, muito melhor é, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, ou muito mais, estar num deserto, mas ser dominado por Deus, irmã Janete.
Muito melhor é estar vivendo num deserto que é símbolo de dificuldade, sim. Deserto não tem coisa boa, não. Mas é melhor estar lá e aprender coisas com Deus, viver experiências com Deus, do que estar em um palácio, mas ser açoitado, estar num palácio, mas carregar sobre seus ombros um fardo muito mais alto do que você pode carregar. E o nosso inimigo, o diabo, ele tem feito isso com muitas vidas. Ele tem confundido nós com mentiras. Não tem problema não. É o fim de semana, vou tomar um copinho de cerveja. É simples, não vai me fazer, não vou embriagar. Não tem problema não eu escutar aquela musiquinha lá do mundo. Não, é tranquilo, é viver no palácio. Não tem problema ir para uma festinha ali, eu vou ficar umas horinhas, mas quando eu perceber que é desconforto, eu saio. Ei, entenda uma coisa, o nosso maior inimigo não brinca com você. É de pouquinho mesmo. Daqui um pouquinho, esse pouquinho se torna montão. Mas é melhor estar no deserto, passando dificuldade, mas tendo a certeza de que tem um caminho para você trilhar. É melhor estar no deserto, mesmo num sol escaldante, mesmo nas noites geladas que é, um inverso após o outro, porém, sabe aonde vai chegar, tem um destino, o Senhor já declarou para você, já escreveu a história, tem um final. Eles vão viver 40 anos no deserto. 40 anos. O que é 40 anos? Num deserto, perto de 430 anos no Egito como escravos. E o texto que lemos no início, ele fala justamente desse período. O período após a escravatura. O período após a escravidão. O povo está caminhando a uma terra prometida. O povo está direcionado a ir aonde Deus quer levar a eles. E quando eles atravessam esses 40 anos e então eles assumem Canaã, Josué ele vai dividir a terra. E vai começar a dar a terra para as famílias, as tribos que estavam ali. E vai dizer para eles, olha, vocês vão cultivar a terra. Vocês vão prosperar, vocês vão crescer. Façam delas o que vocês querem. Vivam. Um povo que outrora estava vivendo sobre uma escravidão, que não tinha regalias, agora está vivendo num período em que tem a terra para eles próprios viverem. Isso chama-se liberdade. Isso chama-se liberdade. E esse povo vai cultivar. Só que a Bíblia vai relatar um fato, e eu quero entender isso aqui com você. Devido a situações, quem sabe, alguns não souberam administrar aquela terra, alguns se perderam no meio do caminho. Foi necessário, quem sabe, vender a terra para pagar a dívida para outro irmão. Mas a dívida era tão alta que essa terra não foi suficiente. Então ele falou, olha, eu trabalho para você, eu viro escravo teu. E as famílias foram um escravizando o outro novamente. Aquelas tribos. E parece que está voltando, mas não é esse o intuito, não. Deus não criou isso para que eles voltassem a ser escravos. Tanto é que Deus jamais disse, venda a terra perpetuamente, venda para sempre. Não. A terra que Ele deu para um, por mais que esse um não pôde, para você entender isso aqui, não pôde administrar e teve que vender, e ele vendeu para o irmão João vendeu para o Cleverton, e aí acontece que no final de tudo, essa terra deveria de voltar para o primeiro dono. Mas eu já vou explicar isso aqui para você. O que eu quero que você entenda é que o povo de Israel, o povo hebreu, após entrar na Canaã, pôde festejar, e é um povo muito alegre, um povo que adorava fazer festas. Se você buscar no texto e no contexto, você vai perceber que eles celebravam 7 festas anuais. Passado um período de 7 anos, que eles faziam festas, todo ano,
eles celebravam uma outra festa, chamada de o ano sabático. Esse ano sabático era quando Deus chegava para o povo e dizia assim: olha, 6 anos vocês vão trabalhar, 6 anos vão arar a terra, em 6 anos vocês vão semear, vão cuidar, vão colher, vão prosperar. Em 6 anos vocês podem enriquecer, em 6 anos vocês podem fazer com que a terra aumente. Mas no 7º ano vocês não vão cultivar a terra, vocês não vão plantar nela, vocês não vão arar nem mexer na terra. Sabe por quê? Porque a terra é minha, não é de vocês, é minha. E eu quero que vocês deem um descanso para a terra. Quem sabe algum se levantou e disse: mas e como é que nós vamos sobreviver? Como é que vamos tirar o alimento da terra para sustentar a nossa família? De que forma que vamos viver? Deus estava dizendo: 6 anos, no 7º vocês só vão colher, porque eu vou mandar alimento. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Ei, tudo isso vocês podem fazer em 6 anos, porém em 1 ano, no 7º vocês vão tirar para me adorar. No último ano vocês vão tirar para adorar-me, porque enquanto vocês me adorarem, enquanto vocês cultuarem a mim, eu vou mandar um incremento, eu vou mandar o alimento para você. Isso chama-se dependência. Nós não estamos mais dependendo dele. Infelizmente nós assumimos uma posição, quem sabe de conhecimento. Pois eu fiz faculdade nisso, eu sei fazer aquilo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se você não tomar uma posição, quem sabe a crise vai entrar até para você que é inteligente. Quem sabe a porta vai se fechar até para você que sabe fazer. Porque quando passamos crise e entendemos o propósito que é a dependência dele, aí sim Deus age em nosso favor. Aleluia, ano de dependência, o ano sabático. Porém, no capítulo 25 que lemos, o Senhor vai instituir para eles uma outra festa que eles deveriam de celebrar. Além dos 7 anos que eles cultuavam, que eles faziam festa, além de o ano sabático que funcionava a cada 7 anos, Deus agora coloca para eles o ano do jubileu. O ano do jubileu, ele era comemorado a cada 50 anos. A cada 50 anos, então eles sabiam que este ano ia ser celebrado uma grande festa. Mas o que é jubileu? Jubileu é quando Deus, na sua infinita misericórdia, visto que o povo estava vivendo daquela forma que eu acabei de relatar para vocês, dívidas altas, faltava perdão, estavam escravos, faltava liberdade. A sua terra, que deveria de ser apenas arrendada, não vendida, como eu falei, para sempre, eles calculavam: falta 30 anos para o jubileu. Quantas colheitas vai dar em 30 anos? Tanto. Fechou. Esse era o valor da terra. Mas passados os 50 anos, quando dava o ano 49, nós lemos no texto, contam-se 7 semanas de anos, vezes 7. 49 anos. Então o que acontecia? No 49 era soada a trombeta por toda a terra, anunciando: daqui 1 ano é jubileu. Então aquele que estava devendo, aquele que tinha dívidas altas, ele sabia: a minha dívida vai ser perdoada daqui 1 ano. Ele começava a trabalhar aquele ano, viver aquele ano com alegria. Aquele que estava cativo, vivendo como escravo, ele lembrava e dizia: daqui 1 ano eu estou livre. E não mais que isso, não menos que isso, a minha terra vai voltar para mim. Eu vou começar tudo de novo. Deus estava querendo fazer isso para impedir que pessoas fossem mais ricas e sobrepõem os outros, e alguns ficassem sempre na miséria. E agora quando o texto vai dizer que no ano 49 era soada a trombeta por toda a terra, ele estava anunciando: daqui 1 ano é jubileu. E o que o jubileu traz, irmão Wagner, consigo? Qual é aquilo que nós precisamos entender? Quando o chifre do carneiro era soado, o chofar, eles se alegravam. E a primeira coisa que trazia o ano do jubileu era o ano de liberdade.
aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam vivendo como escravos, eles sabiam que seriam libertos daquela escravatura, e também trazia consigo o ano do perdão. Preste atenção, isso acontecia no ano da expiação, no mesmo dia. Expiação era quando era sacrificado um animal em prol do perdão dos pecados da nação. E no dia da expiação era comemorado o ano do jubileu. Levíticos 16, ele vai narrar uma história sobre quando o sacerdote, ele recebia consigo 2 carneiros. Ele pegava os 2 carneiros. Isso aqui é expiação, pecado, vamos perdoar, Deus vai perdoar. Então ele colocava um carneiro de um lado, o outro do outro, e sobre um carneiro, isso o povo todo assistindo, e ele colocava a mão e dizia: todo pecado está sobre você, a iniquidade, a promiscuidade, as manchas, o erro, tudo sobre este carneiro, toda a maldade, o erro, tudo, o peso todo do pecado está sobre você. Ele falava: essa nação, o pecado de cada um deles está sobre este carneiro aqui. Sobre o outro não, o outro estava à parte, e sobre aquele estava declarado: é o pecado, é a mancha do pecado. E o que acontecia? Então, após isso, detalhe, eles tiravam sorte antes para ver qual que era. Preste atenção nessa passagem aqui para você entender depois. Era tirada a sorte, escolhia um dos 2 e o pecado estava sobre esse. Então esse carneiro do pecado era solto no deserto. Vai embora. Ele vai se perder no deserto. Ele vai morrer lá. Esqueceu-se o pecado. Mas sobre o outro carneiro, que era santo, que era puro, que não tinha mancha, que não tinha pecado, que não tinha nenhum mal sobre a vida dele, era pego, degolado na frente de todos, e o seu sangue ele levava, o sacerdote levava até o santíssimo lugar, aonde estava a arca da aliança, e ele derramava o seu sangue sobre aquele lugar. O sangue escorria sobre aquele madeiro, e Deus recebia a oferta. E quando isso acontecia, o sacerdote saía para fora e anunciava: Deus perdoou os teus pecados, Deus perdoou o pecado da nação. Aleluias. E aí aqueles homens saíam anunciando, como uma trombeta, eles saíam anunciando por toda a terra: Deus perdoou os pecados, estamos livres do pecado, estamos livres desta mancha, estamos livres deste problema. E a Bíblia, ela é fantástica, porque ela é uma sombra, o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. E quando eu percebo isso, eu acho interessante, porque após anunciar a trombeta, após eles saírem anunciando, a alegria era muito maior. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui. Essa lei de liberar o escravo, perdoar pecados, que era para ter sido como lei, como decreto de Deus, não foi cumprido, não. Os reis não fizeram caso daquilo. Os homens poderosos da época não deram importância. Por quê? Porque não beneficiava eles. Por isso que Jeremias 34, Ezequiel, o rei vai falar: olha, eu vou liberar o povo, eu vou libertar. Mas ele volta atrás: não vou mais. Jeremias vai até ele e dá uma palavra para ele, dizendo: olha, Deus não se agradou disso. Eles não deram caso, eles não cumpriram a lei. Deu os 50 anos, perdoa, dê a terra de volta, liberta ele, deixa ele viver, vai, vamos começar tudo de novo. Não. E é aí que Deus levanta um profeta chamado Isaías. Aleluias. No capítulo 61 versículo 1.
Isaías vai dizer: olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, lembra? Isaías não está falando dele não, meu irmão. Isaías não está falando da pessoa dele. O Espírito do Senhor Deus veio sobre mim, não. Isaías é um profeta messiânico. Ele está se referindo a alguém que virá. Ele está dizendo algo que vai acontecer daqui 700 anos. Ele está falando de um Cristo. Ele está falando de um Jesus. Ele está falando do Messias. 700 anos antes, ele se levanta, visto que aquela nação não cumpria a lei. Ele está dizendo: ei, fique tranquilo. Ele está dizendo assim: eles não querem cumprir isso, mas vai chegar um que vai cumprir. Vai chegar um, vai se levantar um, que vai vir sobre ele o Espírito do Deus vivo. Aleluias. Então, meus amados irmãos, o rei Ezequias não quis cumprir, mas Isaías profetiza que haveria um tempo. Eu não sei como é que você está. Eu não sei qual é a sensação que você sente quando você pensa em Jesus Cristo como teu Salvador e Libertador. Eu não sei se você sente a mesma emoção que você sentiu há algum tempo atrás. Eu não posso afirmar, eu não sei como é que você está vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa, que quem sabe você está num momento em que há prisões invisíveis sobre a tua vida, sobre a tua família, mas o Senhor Jesus já veio para libertar você disto. Eu olho para nós como igreja hoje, nós temos o melhor lugar para estar cultuando, temos liberdade. Se nós fôssemos ver tantos lugares aí em que falou de Jesus é morto. Se chegar um livro desse na mão. Isaías profetiza: vai vir um. E aí você vai lá para Lucas 4, 18 e 19. Jesus recebe, é convidado. Na verdade, Jesus, ele sempre foi de ir à sinagoga no sábado, era seu costume. E ele passa por Nazaré, e então ele entra na sinagoga. E ali na sinagoga é dado para ele a oportunidade de ler o rolo e trazer a palavra naquela oportunidade. E quando entregam para ele o rolo do profeta Isaías, ele vai abrindo o rolo, e não tinha esse material que temos, capítulos e versículos divididos. Jesus abre o rolo e começa a procurar com o dedo. E ele encontra o rolo do profeta Isaías, exatamente, sabem qual capítulo e versículo? Qual texto, vamos dizer assim? Isaías 61. E Jesus começa a dizer e ler. Isaías falou de alguém. Jesus vai ler o capítulo dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Agora ele está falando o quê? O ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo: lembra da profecia do Isaías? Está aqui. Aí ele leu esse texto. O que ele faz? Ele vai e senta, porque o rabino lia de pé, mas explicava sentado. E Jesus vai sentar-se e vai começar, e todo o povo ali vai ficar com os olhos dos fariseus, né? Todos os mestres da lei, com os olhos regalados, pensando: o que esse homem vai falar agora sobre esta palavra? Todos estão na expectativa.
Todos estão esperando algo. E Jesus começa a dizer: hoje se cumpriu esta palavra em seus ouvidos. Ei, ele está dizendo: olha, lá atrás eles não cumpriram, eles não obedeceram, eles não fizeram. O povo continuou devendo, o povo continuou, o meu povo continuou cativo. Mas eu vim para proclamar liberdade a você. Eu vim para proclamar perdão a você. A sensação de ser liberto de algo é muito boa, meus amados irmãos. Para quem não sabe, eu já fui preso. Antes de me converter, fiquei enjaulado. Mas o dia que eu saí, que sensação gostosa. Foi a única vez também, pastor Zé. Aprendi a lição. Viver aprisionado é triste. Mas pior do que viver em uma cela que você enxerga, é você viver uma prisão invisível ao qual não vê. O pior de tudo não é você estar diante de uma cela que tem um cadeado, que você enxerga o buraquinho, quem sabe para pôr uma chave ali. Não, a pior prisão é aquela que você não enxerga, Géser. Prisão invisível é aquela que muitas vezes atinge você emocionalmente. Por que cresce tanto questões de depressão e homicídios por causa disso? Suicídio, aliás. É doença na alma, é prisão. Pessoas que não conseguem se abrir com ninguém. Ele trouxe libertação, Caleb. Não é só libertação financeira, ou quem sabe outras coisas. Não, Ele quer libertar você, para você poder adorar mais, para você ter mais liberdade na oração, para você ter liberdade a mais no momento em que se consagra para Ele. O Senhor está olhando para muitos de nós e vendo, sabe o que? Uma grande indiferença. Infelizmente vivemos esses dias. Cada vez mais estamos diminuindo o nosso tempo para com Deus, porque estamos correndo atrás das conquistas, atrás dos nossos objetivos, e esquecendo-nos de qual é o objetivo de Deus para mim e para você. Se você ainda ora dizendo: Senhor, eu devo gastar nisso, parabéns para você. Se você ainda pede permissão para Deus para namorar, parabéns para você. Se você ainda pede para Ele se você deve investir nisso, continua assim, parabéns para você. Mas eu não sei se funciona com todos nós. Muitas vezes nós demonstramos saber mais do que Deus, entender mais do que Ele. Por isso que eu olho para esse texto e me chama a atenção. Jesus dizendo: olha, se cumpriu essa palavra em minha vida, em teus ouvidos. Agora escuta isso aqui. Você lembra que nós falamos de 2 carneiros, que é no dia da expiação. Funcionava assim. O perdão do pecado naquele dia. Era tirada a sorte, um carneiro do outro lado, outro do outro, e acontecia tudo aquilo. Aí você olha para o texto de Mateus 27, e você vai se deparar com Jesus sendo entregue a Pilatos, e Barrabás do outro lado. 2 carneiros, lembra? Era tirada a sorte ou não era? Sim. Qual deles queres que eu solte? Qual? Jesus ou Barrabás? 2 carneiros, tirando sorte. Um estava o quê? A mancha do pecado, símbolo. Olhava para aquele homem, Barrabás, um homem cruel, um homem homicida, assassino. Todos ali conheciam Barrabás. Todos ali sabiam quem era aquele homem.
malfeitor, um homem sanguinário. Mas vamos tirar a sorte. Qual deles queres que eu solte, povo? Solta Barrabás. E o que é feito com Barrabás? Solta, deixa ir para o deserto. Pode deixar soltar. Vocês escolheram. Pilatos até lava as mãos. Por que ele lava a mão? Porque ele diz assim: eu lavei minhas mãos, porque meu sangue está inocente desse homem que é inocente. Esse homem aqui não tem culpa. É o outro carneiro, irmão Áureo, que não tem mancha. É o outro carneiro que é puro. E o que é feito com esse carneiro? O seu sangue também é derramado sobre o madeiro. O carneiro do pecado é solto. Mas assim como naquele tempo foi sacrificado um carneiro para que perdoasse os pecados, Jesus também teve que passar por esse processo. Você não consegue entender isso aqui? Isso é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Esse é o X da questão. É Jesus ir até a morte de cruz e seu sangue derramar sobre aquele madeiro. Só que o mais interessante não é apenas o sangue. É quando ele vai declarar: aleluias, está consumado. Termo grego para isso é tetelestai. Está consumado. A dívida foi paga. Não tem mais algema que te prende. Uracanda lábias. Ah, mas estão me dizendo isso. Não. Eu paguei a tua dívida. Cada gota do sangue dele não foi desperdiçada. Todas elas saíram de seu corpo por você. E nós vivemos ainda num mundo em que achamos que não somos fortes o suficiente para alcançar um nível de maturidade espiritual. Nós nos acovardamos diante das situações. O Senhor ainda conta comigo e com você. Tem muitas almas aí fora que estão precisando de mim e de você. Mas o pecado tem entrado em corações que os impedem até mesmo de orar. Porque ao invés de agradecer, o pedido de perdão é maior. A culpa tem enfraquecido crentes. E quando isso acontece, nós estamos dizendo: Senhor, o teu sangue não foi suficiente. Não foi suficiente. Mas Ele está dizendo: ei, está aniquilado. Está consumado. Naquele tempo, quando eles iam pagar uma dívida, eles pegavam um recibo, vamos supor assim, e estava escrito tetelestai, está consumada a dívida. Foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Eu me lembro o dia em que eu entrei nessa igreja pela primeira vez. Eu me lembro, eu entrei por essa porta da lateral, igreja em reforma. Vim para cá todo cheio de ferida, parecendo uma árvore cheia de casca soltando. Drogas de todo tipo que vinha na tua cabeça agora eu usava. Não era só isso. Eu misturava com bebidas e tive várias vezes coma alcoólica, overdose. Mas quando eu entrei pela porta da igreja e que eu entendi que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar o meu pecado,
Eu vivia, meus amados irmãos, durante um período de uns 10 anos, vou jogar assim, oprimido por um demônio da noite, ao qual eu tinha medo de dormir. Quando chegava a noite ou tardinha, eu saía caminhar, encontrava os primeiros amigos e ficava até o último ir embora, de medo de voltar para casa e ter que fechar os olhos. Ele me sufocava, eu não podia falar, e era todas as noites, não pulava nenhuma. Mas quando eu entrei por aqui, eu entendi, aleluias, uracandalai. E eu disse: Senhor, se é isso mesmo eu quero. E eu dei os primeiros passos, vim até o altar. Eu me lembro como que se fosse hoje. Tem algumas pessoas aqui que sabem disso. O Rudinei e a Gina são um deles. Tantos outros aí que eu não vou citar nomes, mas eles me ajudaram muito quando ainda estavam na liderança de jovens. Eu fui desacreditado pelos jovens. Eles lutaram por mim, porque eu tive um filho lá fora e por causa de todos os problemas que eu tinha. Mas eles me ajudaram. Isso que faz, sabe o que é? É o sangue de Jesus que derramou naquele madeiro, dizendo: é por você. Ah, você fez isso lá fora? Fez? Não tem problema. O meu sangue te cura, o meu sangue te liberta, o meu sangue salva você. Aleluia, está consumado. Para, meu amado irmão, de carregar sentimento de culpa. Para de carregar em você um fardo que não é mais teu. Para com isso. Muitas vezes você está levinho, mas aí é você mesmo que vai buscar se encher daquilo que não é bom. Satanás pode trabalhar na tua vida. Pode não, ele luta para impedir você de ser mais crente. Ele luta para fazer você parar de orar. Parou de orar? Parou de se comunicar, vai ficar fraquinho. Aí qualquer ventinho derruba, porque está fraco, raquítico. Ele pode fazer tudo isso, mas se você se levantar, se você tomar um posicionamento diante deste problema, da crise que for, do obstáculo que se levantar, do tamanho do gigante que for, ou quem sabe a quantidade de inimigos que vier contra você, pode vir tudo que for, meu amado irmão, mas se você se posicionar e dizer: Senhor, eu estou enfrentando uma dificuldade, sim, mas o teu sangue é poderoso, aleluias, ei, fique tranquilo, esta crise vai embora, a porta que havia se fechado se abre, sim, a resposta negativa se torna positiva para você. É o sangue dele, e ele já pagou o preço, não tem preço a pagar não. O único preço que você paga é dobrar o joelho. Só aqui que você paga, não tem outro. É joelho no pó. Aí, aleluias, aí você percebe as coisas acontecer. Vai passar tudo, eu vou viver um mar de rosas daqui para frente, Wagner. Se eu fizer isso, eu vou prosperar, as portas, eu vou ficar rico. Ei, você pode ficar rico sim. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Inclusive nós já somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo da herança eterna. Você pode sim, mas muitas vezes não é assim. É dificuldade, é problemas. Mas vamos lá. E é aqui que eu começo a entender. Colossenses 2,14 vai dizer assim, ó: apagando a escrita de dívidas. Olha só o que diz aqui, ó: apagando a escrita de dívidas que
era contra nós, a qual nos era contrária, foi riscado. Foi riscado. E o que mais? Do meio de nós e cravado na cruz de Cristo. Foi cravado. A tua dívida. O irmão Wagner era um drogado, um bêbado. Cravado na cruz de Cristo. Não é mais. Aquele lá era desonesto, ele vendia, mas cobrava impostos muito altos. Parecia um ateus, um publicano, né? Agora não é mais. Por quê? Porque foi pregado na cruz de Cristo. Está lá. Aleluias. Oh, glórias. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de sentir a liberdade. Eu gosto de sentir a brisa do Espírito Santo dizer: ei, os teus pecados foram perdoados, fique tranquilo. Quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, todo dia. Isso aqui, é pecado. A nossa carne é o nosso maior inimigo. Muitas vezes mas foi pregado na cruz de Cristo. Você é livre. Eu sou livre. Nós temos liberdade em Cristo Jesus para levantar a nossa mão para cima e dizer glória a Deus, aleluias, aleluia a Deus. Mas você muitas vezes segura para si. Eu sempre fui muito tímido. Sempre fui. Inclusive o dia que eu caminhei para vir aceitar Cristo. Pense em alguém que não tinha coragem nem de se mexer. No momento de se confraternizar, para mim não gostava, porque tinha que sair do lugar, aquela coisa, né? Não sabia o que era liberdade. A gente se sente voando. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Que você tenha liberdade nele. Que quando você sentir uma vontade de dizer aleluia, diga aleluia. Quando você sentir vontade de se levantar, quem sabe, e glorificar de pé, faça isso. Mas não permitas ficar-se engessado. Eu sei que muitas vezes o teu coração está conectado, mas tem momentos em que você precisa soltar isto. Cada um adora do jeito que quer. Mas se você sentir vontade, é o Espírito Santo movendo você. É o Espírito de Deus movendo a tua vida. Ei, ano de jubileu é ano de perdão de pecados, mas também era ano de liberdade. O que mais? Restituição. Deu 49 anos, soou a trombeta, o shofar. Daqui 50 anos, ele vai voltar para a família dele, para a terra dele. Era isso que Deus queria fazer. E não fez? Naquele tempo, como eu disse, eles não cumpriram a lei. Mas hoje já está aí a promessa de restituição. O que Deus vai fazer, irmão Wagner? Eu perdi o meu carro, eu perdi, não sei, dinheiro, eu perdi algumas coisas, perdi alguém da minha família, meu casamento se foi, é isso? Ele pode restituir, mas o maior objetivo de Deus não é este, é restituir uma eternidade que foi perdida lá atrás. Sabe o que é isso? É nós estarmos condenados, meus amados irmãos. Inferno não é brincadeira. A pior notícia que eu e você vamos receber não é que eu perdi o meu automóvel, acabou meu casamento, fui demitido da empresa. Não, a pior notícia será diante do grande trono branco, lá em Apocalipse 21. Onde Jesus vai dizer: não vos conheço. Essa é a pior notícia. E vai ter alguns que vão dizer o quê? Mas eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome. É para o crente mesmo entender isso aqui. Vai ser para crente. Não te conheço. Como assim não? Tu me desobedeceu, tu fazia o contrário do que eu mandava.
tu fazia para se promover? Essa é a pior notícia. E eu preciso falar para você. Eu sei que é uma mensagem, quem sabe, de reflexão para você entender, mas eu prefiro que você saia daqui pensando nisso, do que eu traga aqui um coach para você se alegrar por um momento e depois não mais. Mas o inferno é verdadeiro. Assim como o céu é eterno, o inferno também será eterno, sim. Se passasse daqui 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, o inferno seria maravilhoso, mas não vai passar. O fogo nunca se apaga. Mas isso aqui é para ímpio, é para infiel, mas para aquele que é crente e salvo e liberto no sangue de Jesus, aleluias, haverá um céu de glória para você, aonde o choro não mais acontecerá, apenas de alegria, as lágrimas tuas e minhas serão colhidas pelo Espírito Santo. Deus quer restituir uma vida íntima com Deus, com Ele para você. Já estou caminhando para o final, preste atenção. Além do ano de perdão, de liberdade e restituição, Deus tem preparado um ano de 2025, um ano de novidade para alguém aqui. Um ano de novidade? Como assim? O que vai vir de novo? Ei, aleluias. Capítulo de número, o versículo 19 que lemos e 21, lá de Levíticos 25, diz assim: e a terra dará seu fruto, e comereis até vos fartar. É bom ou não é? Dará seu fruto. Aqui está falando de um período em que Deus está falando para eles: olha, vocês vão parar de trabalhar no 6º ano. E aí a terra vai dar fruto, e vocês vão ir lá e colher, e vão se fartar. E nela habitareis seguros. Vão se fartar e ainda viver seguro? Meu, isso aqui é fantástico. Coisa boa. 20. E se disserdes: o que comeremos no 7º ano, eis que não havemos de semear, nem colher o nosso incremento? Como assim, né? No 21 diz assim: então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto pouco. É isso que está na Bíblia? Não. Fruto bastante, bastante, para os 3 próximos anos. Espera aí, eu vou parar no 6º, no 7º não vou trabalhar, e depois no 8º eu vou trabalhar. Mas daí tem mais um ano depois e vai vir bênção, continuar colhendo, isso mesmo, é muita coisa. Só que para que isso aconteça tem uma condição. Eu estou profetizando para alguém aqui, essa palavra aqui, alguém vai receber e vai viver o melhor nesse ano. Mas tem uma condição, qual é? No versículo 18: pelo que, se observares os meus estatutos, guardais os meus preceitos e cumprireis, assim habitareis seguro na terra. Essa é a condição. Se você atentamente observar a lei, está prestando atenção na mensagem, beleza, guardar no teu coração, lá no teu íntimo, aleluias, e cumprir cada uma delas, então tudo isso que foi relacionado aqui virá sobre você. Isso é promessa, isso é para você, é para mim. Então entenda uma coisa: não fique mais pensando que acabou, não fique pensando que o irmão, o amigo do lado está melhor que você. Ei, é para você que veio nessa noite de dia 12 de janeiro. Se você observar e cumprir a lei, aleluias, você vai se fartar e vai viver seguro na terra, com o bom e do melhor, aleluias. E o que eu acho interessante, sabe o que é? É que nós não precisamos mais esperar 50 anos. Você e eu não precisamos, irmão Cleber, esperar passar 50 anos para então nós receber essas bênçãos. Porque assim como no Antigo Testamento, o sacerdote anunciou como uma trombeta que havia perdão de pecados, Jesus também anunciou como uma trombeta, dizendo: Tetelestai,
tetelestai, está consumado, está consumado. Da mesma forma que uma trombeta soou à terra dizendo: ei, agora é perdão de pecado, é liberdade, agora é restituição. Jesus está dizendo: ei, em mim vocês têm tudo isto. Fique em pé, fique de pé. Jesus é o teu jubileu. Você não precisa de um jubileu mais 50 anos. Ele é o teu jubileu. E daqui um pouquinho, aleluias, mais uma trombeta vai soar. E é para onde é que eu e você vamos? Para onde é o nosso destino final? Pergunta que nós já fizemos e eu já ouvi muitas vezes e gosto de pensar nisso é: aonde a minha alma ficará pela eternidade? Qual é o destino final dela?